A história que você vai ouvir hoje fala de perda, promessa e coragem. É a jornada de uma mulher que acreditava estar sozinha, até descobrir que o amor de sua vida havia deixado uma mensagem escrita à mão. Uma mensagem capaz de transformar tudo ao seu redor e abrir caminhos que ela jamais imaginaria percorrer. Helena tinha 52 anos e morava em uma pequena casa de madeira no interior, em uma rua de chão batido onde a poeira se levantava nos dias secos e o barro se agarrava ao sapato nos dias de chuva. A casa era simples, mas tinha alma. As paredes eram forradas de lembranças, fotografias amareladas, pequenos quadros com frases religiosas, um pano de prato bordado com o nome dela e de Antônio, o marido com quem tinha dividido quase 30 anos de casamento. Depois da morte de Antônio, a casa se tornara silenciosa demais. O rádio da cozinha, que antes vivia ligado em alguma estação sertaneja, agora passava dias desligado. A cadeira de balanço na varanda continuava no mesmo lugar, voltada para a rua, como se esperasse alguém se sentar, mas ninguém se sentava. A caneca de café preferida dele permanecia na prateleira, manchada do tempo, e Helena nunca tinha coragem de usá-la. Dizia a si mesma que era só um objeto, mas por dentro sentia como se, ao encher aquela caneca de café, confirmasse de vez que ele não voltaria. Todas as manhãs, bem cedo, ela acordava para molhar as plantas que Antônio tinha plantado no quintal. Eram roseiras, algumas mudas de ervas, 2 pés de manjericão e um pé de goiaba que ele tratava como se fosse um filho. Quando abria a torneira do quintal e enchia o balde, olhava involuntariamente para a porta da cozinha como se ele fosse aparecer a qualquer momento com aquela voz rouca e carinhosa. "Helena, meu bem, deixou as flores com sede de novo?" Mas ele não aparecia, não apareceria mais. Fazia 8 meses que Antônio tinha partido, e mesmo assim, às vezes Helena acordava no meio da noite jurando ter ouvido o ranger do portão ou o pigarro dele na sala. Ela ficava imóvel na cama, o coração acelerado, até perceber que era só o vento ou algum barulho da madeira da casa. Os vizinhos, no começo, apareciam muito, levavam bolo, café, ofereciam ajuda. Com o tempo, as visitas foram diminuindo. Não por maldade, mas porque a vida continuava para todo mundo. As crianças da rua voltaram a brincar alto, os cachorros a latir, os carros a passar. Só dentro da casa de Helena é que o tempo parecia ter parado. Num domingo de chuva fina, o céu cinza e o barulho constante das gotas no telhado fizeram com que Helena sentisse ainda mais o peso da solidão. Decidiu então fazer algo que vinha adiando há meses: mexer nas roupas de Antônio. O guarda-roupa ainda cheirava a sabonete, misturado ao perfume barato que ele usava. Ela abriu as portas devagar, como se estivesse invadindo um lugar sagrado. As camisas estavam penduradas, com cuidado, como ele sempre gostou. Na prateleira de cima, blusas dobradas. Na de baixo, algumas caixas com papéis que ela nunca tinha se atrevido a abrir. Helena começou pegando uma camisa azul, a preferida dele. Apertou o tecido contra o rosto, respirando fundo, tentando encontrar ali algum resquício do cheiro dele. As lágrimas vieram sem que ela pudesse evitar. Sentou-se na beira da cama com a camisa no colo e ficou assim por alguns minutos, perdida entre memória e saudade. Quando conseguiu se recompor, decidiu começar a dobrar as roupas para doá-las. Pensava em levar algumas para a igreja e outras para um vizinho que sempre admirou Antônio. Enquanto tirava as peças do cabide, percebeu que uma pilha de camisas mais antigas, guardadas bem ao fundo, estava um pouco desalinhada. Ao puxá-las, algo escorregou e caiu no chão. Era um envelope amarelado, com as pontas um pouco gastas. Helena o pegou com cuidado, como se fosse de cristal. Na frente, em letras pequenas e conhecidas, estava escrito apenas: "Para Helena". A caligrafia era a de Antônio.
Ela reconheceria aquele jeito de escrever em qualquer lugar. As letras ligeiramente inclinadas para a direita, o H sempre um pouco maior que as outras letras. Naquele instante, o tempo pareceu se dobrar. Ela sentiu um frio na barriga, as mãos suaram, o coração disparou. Por que ele teria escrito um envelope para ela e escondido ali? Quando? Em que momento? Por que nunca entregou? Helena se sentou na cama, o envelope nas mãos. Passou os dedos pela superfície do papel, sentindo as irregularidades, as marcas do tempo. Levou o envelope até o rosto, como se pudesse sentir o cheiro dele, e quase conseguiu. Uma mistura de papel velho, sabonete e algo que lembrava vagamente o perfume de Antônio. Pensou em abrir na hora, mas seus dedos não obedeciam. Com um suspiro pesado, apertou o envelope contra o peito e fechou os olhos. "O que você aprontou, Antônio?" murmurou, a voz embargada. Ela não abriu o envelope naquele dia, nem no seguinte. Durante 3 dias, o envelope ficou em cima da mesa de cabeceira, ao lado da cama. Toda vez que Helena acordava, era a primeira coisa que via. E toda noite, antes de dormir, olhava para ele como quem olha para um mistério que teme desvendar. À noite, deitada, ela imaginava o que haveria ali. Um pedido de desculpas, uma revelação, um segredo. E se ele tivesse escondido algo grave? E se estivesse confessando alguma coisa que pudesse destruir a imagem que ela tinha dele? Uma vez, quase perto da meia-noite, ela pegou o envelope e segurou por alguns minutos, sentada na cama. Passou a unha pela aba, pronta para romper o lacre, mas uma sensação estranha a tomou, como se algo lhe dissesse para esperar. Ela devolveu o envelope ao lugar e apagou a luz, o coração pesando como se carregasse uma pedra dentro do peito. No quarto, o único som era o do relógio na parede, marcando os segundos lentos, e o barulho da chuva fraca lá fora. Helena virou de lado, abraçou o próprio corpo e murmurou: "Por que você deixou isso, Antônio? Por que agora? Eu estava começando a me acostumar com essa dor. Você quer que eu sofra mais?" Ela lembrava de como Antônio sempre preferiu escrever a falar. Na época dos namoros, ele colocava pequenos bilhetes dentro da bolsa dela, no balcão da mercearia, no meio de um livro. Coisas simples como "Pensei em você o dia todo" ou "Você ficou linda naquela blusa vermelha". Helena guardava todos. Ainda tinha uma caixa cheia deles em algum lugar do armário. Lembrou também da primeira vez que o viu. Tinha 20 anos e tinha ido comprar arroz e açúcar na mercearia da esquina. Antônio, mais jovem, atendia com um sorriso tímido. Usava uma camisa clara e um avental com o nome da mercearia bordado. Quando ela entregou o dinheiro, ele demorou um pouco para devolver o troco, como se tivesse distraído. Só depois, em casa, ao conferir as moedas, ela encontrou junto um pedacinho de papel dobrado. Abriu curiosa e leu: "Bom dia, dona Helena. E a senhora está mais bonita hoje." Ela riu do "dona", achou aquilo inocente e ao mesmo tempo especial. Voltou outros dias à mercearia e os bilhetes continuaram vindo. "Admiro seu jeito calmo. Seu sorriso melhora o meu dia. Se um dia quiser conversar, estou aqui." Aos poucos, aquele homem tímido foi ganhando espaço no coração dela. Lembrar disso agora tornava aquele novo bilhete, encontrado tantos anos depois, ainda mais significativo. Era como se a história deles estivesse cercada de palavras escritas, pequenas e grandes, desde o começo até o fim. Mas esse envelope, esse ela ainda não sabia se queria decifrar. A família de Helena achava que ela estava demorando demais para superar o luto. A irmã, Marta, morava em outra cidade, mas às vezes ligava e sempre repetia o mesmo discurso. "Helena,
Você precisa seguir em frente. Não pode ficar trancada nessa casa, cercada de lembranças. Isso não é saudável. Helena respirava fundo e respondia com calma. Eu sigo, Marta. Só não consigo esquecer. Não é um botão que a gente desliga. Marta suspirava do outro lado da linha, sempre apressada, sempre com algo para fazer. Eu sei. Mas pelo menos tenta se ocupar, vai para a igreja, entra num grupo, faz trabalho voluntário, qualquer coisa. Ficar sozinha aí não ajuda. No mercado, algumas pessoas cochichavam quando a viam. Nem sempre era por maldade, às vezes por curiosidade. Helena escutava frases soltas como: Coitada, não superou ainda. Tá definhando naquela casa. Ela era tão alegre antes, né? Essas palavras lhe atingiam como pequenos espinhos. Ela fingia que não ouvia, mas ouvia. E aquilo tudo se somava ao peso que já carregava dentro do peito. Quando encontrou o envelope, Helena começou a se perguntar se abri-lo a ajudaria a seguir em frente ou se destruiria o pouco equilíbrio que ainda tinha. Tinha medo de descobrir algo que a fizesse olhar para o passado com outros olhos, com ressentimento ou raiva. E se Antônio tivesse feito algo imperdoável? E se tivesse mentido sobre coisas importantes? Numa madrugada silenciosa, sem conseguir dormir, Helena abriu os olhos e olhou para o teto. O relógio marcava 3:30 da manhã. O silêncio era tão profundo que ela podia ouvir o próprio coração bater. Uma angústia antiga, que vinha e ia, apertou novamente seu peito. Ela virou o rosto para a mesa de cabeceira, o envelope estava lá, como um pequeno retângulo de papel capaz de carregar um mundo inteiro. Chega, murmurou para si mesma. Levantou-se devagar, os pés descalços encontrando o chão frio, pegou o envelope com as duas mãos e foi até a cozinha, acendendo a luz amarela que deixava o ambiente com um ar de casa velha e acolhedora. Sentou-se à mesa, o envelope à sua frente, e ficou alguns segundos apenas olhando para ele, como quem encara um inimigo e um amigo ao mesmo tempo. Suas mãos tremiam. Ela respirou fundo, passou a ponta do dedo pela aba do envelope e, com um gesto rápido, rompeu o lacre. O som do papel se rasgando pareceu ecoar pela casa inteira. Dentro, encontrou uma folha dobrada em 4, também amarelada. Abriu com cuidado, temendo que se desfizesse em suas mãos. A letra de Antônio preenchia quase toda a página, com linhas longas e às vezes um pouco tortas, como se tivesse sido escrita com esforço. O primeiro que leu foi o início, simples e devastador. Minha querida Helena. Bastou isso para que as lágrimas começassem a cair. Aquela forma de chamá-la que ele usava em momentos mais íntimos, como quando queria lhe dar uma notícia importante ou se desculpar por alguma coisa, trazia memórias de décadas. Ela respirou fundo e continuou. Se você está lendo isso, é porque eu não consegui te entregar a tempo ou porque tive medo. Medo de te ver sofrer. Medo de admitir para mim mesmo que o tempo estava acabando. Helena sentiu as mãos ficarem geladas. Tempo acabando? Ela engoliu em seco e seguiu. Mas eu preciso te pedir desculpas. Guardei esse bilhete porque não queria que você soubesse da verdade antes da hora. Eu estive doente muito antes de você saber. Fiz exames e escondi tudo. O chão pareceu sumir sob os pés de Helena, mesmo estando sentada. Ela sentiu uma tontura leve, como se o mundo tivesse girado um pouco mais rápido por alguns segundos. Leu de novo, para ter certeza de que não estava entendendo errado. Eu estive doente muito antes de você saber. Um nó se formou em sua garganta. Por que ele faria isso? Por que esconderia algo tão sério? Não queria que você me visse definhar. Não queria que gastasse suas noites cuidando de mim. Você sempre cuidou de todos, Helena. De mim, dos seus pais, da sua irmã, de sobrinhos, de vizinhos.
Queria que pelo menos no fim você cuidasse de si mesma. Sei que você vai ficar brava comigo por isso, e tudo bem. Eu aceito a sua raiva, mesmo já não estando aí. Mas peço que tente entender. Eu tive medo. Medo de ver nos seus olhos o reflexo do meu fim. Medo de ser um peso. Helena derrubou a carta na mesa e levou as mãos ao rosto. Chorou intensamente, como não chorava há meses. Não era só tristeza, era uma mistura de amor, raiva, frustração, compreensão e dor. Ele sabia. Ele estava doente e tinha escondido. Para protegê-la? Para protegê-lo? Era difícil saber. Depois de alguns minutos, quando as lágrimas diminuíram, ela pegou a carta de novo e continuou. E tem mais uma coisa que preciso confessar. Ao ler aquela frase, o coração de Helena pareceu parar por um segundo. O medo de que viesse algo ainda mais grave tomou conta dela. A casa não é nossa. Pelo menos, não era. Estava em dívida há anos. Eu escondi isso também. Ela piscou várias vezes, como se aquilo não pudesse ser verdade. A casa não era deles? Como assim? Eles tinham lutado tanto, trabalhado tanto, e ele nunca mencionou dívidas. Eu tive medo de te contar, medo da sua reação, medo de te ver preocupada, sem dormir. Já te vi perder o sono por muito menos. Então eu fui adiando, até que não dava mais. Mas antes de partir, eu consegui acertar tudo. Você não ficará sozinha. Você não ficará desamparada. A casa é sua. E paguei com o dinheiro de algo que nunca tive coragem de te contar. Ele deixou a frase seguinte incompleta, como se tivesse sido interrompido ou como se não tivesse encontrado coragem para explicar. Dinheiro da venda. Você sabe do quê? Helena sentiu um calafrio percorrer suas costas. Não, ela não sabia. Não fazia ideia do que ele estava falando. Dinheiro da venda de quê? De alguma coisa valiosa? De algo errado? De um bem que ela desconhecia? Dobrou a carta devagar, como se tivesse medo de que desaparecesse, e a encostou no peito por alguns instantes. Sentia o coração bater acelerado, como se quisesse atravessar o papel. Naquela madrugada, ela não conseguiu dormir mais. Ficou sentada à mesa, com os olhos fixos na janela, vendo o céu lentamente clarear. Quando os primeiros pássaros começaram a cantar, ela tomou uma decisão. Precisava descobrir o que Antônio tinha feito, o que tinha vendido. Que dívida era aquela? Não suportaria viver com um pedaço da verdade pela metade. Nos dias seguintes, Helena começou uma espécie de investigação silenciosa. Não contou a ninguém sobre a carta. Tinha medo das interpretações, dos julgamentos, de ouvir alguém dizer, eu já desconfiava, ou é típico dele, ou qualquer coisa assim. Começou pelo óbvio. Foi ao banco. Entrou naquela agência onde há anos pagava conta simples, sempre distraída. Mas, daquela vez, olhava tudo com um olhar diferente, como se cada funcionário pudesse carregar uma parte do segredo. Na mesa do gerente, um homem de meia idade, com óculos finos e expressão séria, ela explicou que queria saber se havia alguma dívida antiga em seu nome ou no nome de Antônio, algo que tivesse sido quitado recentemente. O gerente digitou por alguns minutos no computador, consultando registros, antes de erguer os olhos para ela. Dona Helena, no nome da senhora não há nada. No nome do seu marido, houve sim uma pendência antiga relacionada a um imóvel, mas foi quitada alguns meses antes do óbito.
Quitada com o quê? Helena perguntou, sentindo o estômago revirar. Com um depósito em dinheiro, respondeu o gerente. Um valor razoável, mas não altíssimo. Nada que chamasse atenção nesse sentido. O sistema só mostra que o pagamento foi feito em espécie, à vista. O senhor sabe de onde veio esse dinheiro? Infelizmente, não. O sistema só registra o pagamento. Não temos como rastrear a origem do numerário, a menos que seja uma investigação judicial, e não é o caso. Helena agradeceu. Saiu do banco com as pernas bambas e o coração cheio de perguntas. Dinheiro em espécie, de uma hora para outra. Antônio nunca foi de ostentar, nunca foi de falar de negócios. O que teria vendido? Depois, decidiu procurar o antigo contador que sabia que Antônio consultava de vez em quando, um homem chamado Raul, que morava a 2 ruas da praça principal. Bateu no portão de ferro, ouviu os latidos de um cachorro e pouco depois o próprio Raul apareceu, de chinelos e camiseta simples. Dona Helena, ele disse, surpreso. Quanto tempo? Precisamos conversar, seu Raul, ela disse, direta. É sobre o Antônio. Ele a convidou para entrar. Na sala, pilhas de papéis, uma mesa com calculadora grande e uma estante cheia de pastas. Raul ofereceu café. Ela recusou. Queria ir direto ao ponto. O Antônio acertou alguma coisa grande antes de morrer? Vendeu alguma coisa? Fez algum negócio estranho? Raul ajeitou os óculos, desconfortável. Estranho, não, murmurou. Mas ele apareceu aqui sim uns meses antes de falecer. Queria orientação sobre a venda de uns bens. Que bens? Helena insistiu. Raul coçou a cabeça, visivelmente constrangido. Isso é confidencial, dona Helena. O meu marido morreu, ela rebateu com um tom firme que surpreendeu até a si mesma. E a casa onde eu moro quase foi perdida por uma dívida que eu nem sabia que existia. Ele deixou uma carta. Eu sei que ele quitou essa dívida com a venda de alguma coisa. Eu tenho o direito de saber o que foi. Raul suspirou, a resistência cedendo. Ele me procurou para entender se precisava declarar algum valor em imposto. Disse que tinha um conjunto de peças, esculturas, para ser mais exato, que um homem de outra cidade queria comprar, um colecionador. Ele não me deu muitos detalhes, parecia envergonhado. Esculturas? Helena repetiu, confusa. Antônio não era escultor. Raul deu os ombros. Pelo que eu entendi, ele fazia isso em segredo. Disse que era um trabalho que ninguém conhecia, que ele fazia desde jovem. O comprador pagou um valor razoável. Antônio me pediu para que eu ajudasse a acertar a parte do imposto para não ficar nada errado, e então usou o resto para quitar a dívida da casa. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, tentando assimilar aquela informação. Antônio, escultor. Antônio, artista. Antônio, criador de peças que tinham valido o suficiente para salvar a casa onde ela morava. Tudo isso sem nunca ter mencionado nada. E onde ele fazia essas esculturas? Ela perguntou, ainda atônita. Pelo que ele comentou, guardava tudo num galpão, onde trabalhava. Disse que o dono do lugar deixava. Mas não falou muito. Parecia ter medo de que alguém descobrisse. Helena agradeceu e saiu da casa do contador com mais perguntas do que respostas, mas agora com um novo fio para puxar: o galpão, o lugar onde Antônio tinha trabalhado por anos, um depósito grande na saída da cidade, de propriedade de um homem chamado Afonso. Na tarde seguinte, Helena tomou coragem e foi até lá. O sol batia forte na estrada de terra, levantando poeira ao passo lento dela. O galpão era um prédio simples, de alvenaria, com um portão grande de ferro. Algumas marcas de ferrugem denunciavam o tempo. Ela parou diante do portão, respirou fundo e bateu.
Depois de alguns instantes, um homem alto de cabelos grisalhos abriu uma pequena fresta. Quando a viu, arregalou os olhos. Dona Helena? Não! Eu sinto muito pelo Antônio, viu? Não tive coragem de ir ao velório, estava viajando na época. Não tem problema, seu Afonso. Ela respondeu, sem se deter nisso. Eu só preciso falar com o senhor sobre ele. É importante. Ele demorou um pouco, mas enfim abriu o portão e a deixou entrar. O interior do galpão tinha cheiro de madeira, poeira e ferro. Pilhas de caixas, ferramentas, algumas prateleiras com parafusos e objetos diversos. Afonso caminhava na frente, meio sem jeito. Em que posso ajudar? Helena foi direta, mesmo com a voz um pouco trêmula. O contador me disse que Antônio guardava aqui esculturas, que ele fazia peças e guardava num armário, que vendeu algumas antes de... Ela pausou, respirando fundo, antes de partir. Isso é verdade? Afonso parou de caminhar e ficou de costas para ela por alguns instantes, como se estivesse pensando se falava ou não. Por fim, virou-se. Ele não contou para a senhora, né? Não, nunca. Afonso passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconfortável. Então, acho que é melhor a senhora ver com os próprios olhos. Conduziu Helena até uma espécie de sala menor, nos fundos, fechada por uma porta de madeira. Tirou um molho de chaves do bolso, escolheu uma, girou na fechadura e empurrou a porta. Um cheiro diferente surgiu, misturado ao pó. Cheiro de gesso, de madeira trabalhada, de tinta de secagem antiga. Dentro daquela sala havia um armário grande, algumas prateleiras e uma mesa com marcas de cortes e riscos. Sobre as prateleiras, várias figuras cobertas por lençóis finos. A luz que entrava pela pequena janela realçava os contornos. Eu não tive coragem de mexer em nada depois que ele não terminou a frase. Ele pediu que se um dia a senhora viesse aqui, eu mostrasse esse lugar. Helena deu alguns passos lentos para dentro da sala, o coração acelerado. Aproximou-se de uma das prateleiras e, com as mãos trêmulas, ergueu o tecido que cobria uma das peças. Debaixo do pano surgiu a figura de uma mulher ajoelhada, com as mãos entrelaçadas, o rosto apontado para o alto, numa expressão de súplica e esperança ao mesmo tempo. Era feita de um material claro, talvez gesso ou resina, mas o que chamava a atenção não era isso. Era a delicadeza dos detalhes, os dedos longos, as rugas leves no rosto, os fios do cabelo presos num coque simples. Havia algo naquela figura que parecia familiar. Meu Deus! Helena sussurrou. Passou a mão com cuidado pela superfície lisa, como se temesse estragar. Era uma escultura fina, delicada, emocionante. Quem quer que tivesse feito aquilo tinha talento, muito talento. Ele fazia isso nas horas vagas, explicou Afonso com voz baixa. Muitas vezes de madrugada, quando não tinha ninguém aqui. Eu deixei porque via que aquilo fazia bem para ele. Ele dizia que era o jeito de tirar do peito coisas que não cabiam nas palavras. Helena ergueu outro pano, revelando a figura de um homem sentado numa cadeira, com o violão no colo, o olhar perdido, como se estivesse prestes a começar uma canção que nunca terminaria. Depois, outra peça, de uma criança correndo com uma pipa na mão. Cada figura parecia carregar uma história inteira. Entre uma e outra, Helena começou a perceber elementos conhecidos, uma flor que o Antônio gostava, o jeito que ele segurava um copo, a curva exata do queixo dele na escultura de um senhor pensativo. Algumas peças lembravam cenas da vida deles, transformadas em arte. Era como se o mundo interior de Antônio, aquele que ele nunca conseguiu mostrar em palavras, tivesse todo ali, moldado e solidificado. Ele era um artista, Helena murmurou, incapaz de esconder o espanto. Era um gênio, dona Helena, mas achava que não era bom o suficiente. Dizia que as pessoas iriam rir se vissem. Eu insistia para ele mostrar, para fazer uma exposição.
Ele dizia: talvez um dia, talvez quando eu não estiver mais aqui. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se numa cadeira velha que havia ali e passou alguns segundos apenas respirando, tentando organizar os pensamentos. Antônio tinha vivido como um homem simples, trabalhador de depósito, marido dedicado, sem jamais mencionar que possuía um talento tão profundo quanto aquele. E agora, parte da verdade sobre a vida dele vinha à tona, tarde demais. Ele vendeu algumas delas, não? Ela perguntou, lembrando-se do que Raul dissera. Vendeu, Afonso confirmou. Um homem de outra cidade, um colecionador, veio aqui. Acho que viu algo pela internet. Não sei ao certo como aconteceu. Antônio me pediu para não comentar com ninguém. Fez um acordo. Vendeu várias peças, as que ele considerava menores, como ele dizia, e guardou as que mais doíam. Essas que a senhora está vendo. Helena se levantou e andou devagar pela sala, puxando panos e revelando mais e mais esculturas. Havia uma em especial que a fez parar, o coração batendo mais forte. Era a figura de uma mulher sentada numa cama, segurando um envelope nas mãos, com o rosto voltado para baixo, cabelos soltos cobrindo parte do rosto. A expressão dela era um misto de medo e expectativa. O envelope era pequeno, mas estava ali, num detalhe preciso. Ele fez isso? Helena sussurrou, tocando o envelope esculpido, entendendo que aquilo tinha sido criado antes mesmo de ela encontrar o bilhete real. Ele sabia que eu ia encontrar. Entre as caixas, num canto da sala, Afonso apontou para uma delas. Tem mais uma coisa que o Antônio deixou. Ele me entregou essa caixa e disse: se um dia a Helena vier atrás, é dela. Helena se aproximou, o coração acelerado de novo. Afonso empurrou a caixa até ela. Era de madeira escura com uma tampa simples. Ao abrir, Helena viu várias esculturas menores, embrulhadas em papel de jornal. Em cima de tudo, havia um envelope menor com seu nome. Ela o pegou, já sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Abriu o envelope ali mesmo, entre esculturas e cheiros de pó, e leu: Helena, vendi parte das esculturas para pagar nossa casa, mas guardei as melhores para você, porque eu sempre soube que, quando eu me fosse, você precisaria de algo meu que durasse para sempre. Essas obras são o meu coração fora do peito. Exponha-as, ou queime-as, ou guarde-as. Faça o que quiser, mas saiba, você sempre foi minha inspiração. Cada rosto, cada mão, cada olhar que você vê nessas peças tem um pouco de você, e talvez um pouco do que eu nunca consegui dizer em voz alta. Helena levou a carta ao peito e chorou de novo, agora não só por saudade, mas por algo diferente, um sentimento de ter sido amada de um jeito tão profundo que ultrapassava palavras, tempo, doença e até a própria morte. Voltou para casa naquele dia carregando a caixa com as pequenas esculturas. Passou horas olhando para cada uma, colocando-as em cima da mesa, girando devagar para ver cada detalhe sobre a luz da tarde. Em muitas delas via o próprio rosto, não literalmente, mas nos gestos, no jeito como uma figura segurava uma xícara, como a outra arrumava o cabelo, como a outra olhava pela janela. Durante alguns dias quase não saiu de casa, não por tristeza, mas porque estava tomada por uma espécie de descobrimento. Passava as mãos pelas superfícies frias das esculturas como quem toca a lembrança de quem se ama. Falava sozinha, como se o Antônio tivesse ali. Por que você escondeu isso de mim, seu teimoso? Dizia às vezes com um sorriso triste. Tava com medo do quê? De eu ficar orgulhosa demais? Numa tarde recebeu a visita de Dona Cida, a vizinha da frente, uma senhora falante que trazia pão caseiro de vez em quando. Quando entrou e viu as esculturas espalhadas, parou na porta impressionada. Minha nossa, Helena! Quem fez isso? Antônio, Helena respondeu com uma mistura de orgulho e melancolia. Ele fazia escondido, eu só descobri agora. Dona Cida se aproximou, tocou uma das peças com reverência. Isso é coisa de artista, minha filha, coisa de gente grande.
Você tem ideia do valor disso? Helena deu de ombros. Para mim, tem o valor dele, do que ele sentia, do que pensava. As duas ficaram um tempo em silêncio, olhando para as peças. Depois, Dona Cida sugeriu: você já pensou em mostrar isso para mais gente? Fazer uma exposição, talvez? Falar com o padre, com o pessoal da cultura da cidade? Não é justo deixar tudo isso escondido? A ideia ficou martelando na cabeça de Helena pelos dias seguintes. Expor as esculturas significava expor também uma parte dela, do amor que viveram, dos segredos revelados, mas também significava honrar Antônio, dar a ele, mesmo que tardiamente, o reconhecimento que nunca buscou. Certa noite, ela pegou de novo a primeira carta, aquela que lera na cozinha, e foi até o final. Havia um trecho que ainda não tinha lido com atenção, porque na primeira vez as lágrimas a impediram. Helena, meu amor, sei que a vida te quebrou em vários lugares. Sei que muitas vezes você sentiu que era forte porque não tinha outra opção, mas você sempre soube se recompor. Você me ensinou isso. Eu não quero que você se prenda ao passado. Não quero ser a razão da sua solidão. Não quero ser a corrente que te amarra a essa casa, às mesmas lembranças, aos mesmos medos. Prometa que depois de me ler, você vai viver. Prometa que vai sair, vai sorrir, vai conhecer gente nova. Prometa que se um dia seu coração se aquecer de novo por alguém, você não vai se sentir culpada. Prometa que não vai se culpar por sorrir, porque se você sorrir, eu sorrio também, onde quer que eu esteja. E lembre-se, o destino não te tirou de mim, apenas me levou antes e te deu uma chance de recomeçar. Helena fechou os olhos ao ler aquelas palavras. Era como se pudesse ouvir a voz dele calma e firme, dizendo-as ao pé do ouvido. Ficou com a carta nas mãos por um tempo, absorvendo cada frase como se fosse um remédio. Nos dias seguintes, começou a se movimentar. Foi até a igreja, conversou com o padre sobre a possibilidade de usar o salão paroquial para uma pequena exposição. O padre, homem simples, mas sensível à cultura, ficou encantado com a ideia. Disse que seria uma forma linda de homenagear Antônio. A arte também é uma forma de rezar, Helena, ele disse. Às vezes, uma escultura toca mais o coração das pessoas do que muitas palavras. Depois, Helena foi até a Secretaria de Cultura da cidade, um prédio pequeno perto da praça, e falou com uma moça chamada Renata, responsável por eventos culturais locais. Levou algumas fotos das esculturas, tiradas com o celular. Renata ficou impressionada. "Isso é maravilhoso!" exclamou. "Como é que isso ficou escondido tanto tempo? Claro que podemos organizar uma exposição. Vai ser um evento lindo para o município." Em poucas semanas, cartazes foram feitos. Um texto breve contando quem foi Antônio e como aquelas esculturas tinham sido descobertas. Helena ajudou a limpar as peças, a organizar a disposição, a escolher quais iriam para a exposição e quais ficariam em casa. No dia da abertura, o salão paroquial estava iluminado de maneira especial. Mesas foram cobertas com tecidos neutros, e as esculturas, dispostas com cuidado, pareciam ganhar vida sobre a luz. Pessoas da cidade começaram a chegar, vizinhos, conhecidos, curiosos, alguns que nunca tinham conhecido Antônio em vida, mas tinham ouvido falar da história do artista escondido. Helena tinha pensado em não ir, tinha medo de chorar, de se sentir exposta, de não saber como reagir aos elogios, mas no fim decidiu que precisava estar lá. Colocou um vestido simples, prendeu o cabelo com cuidado e foi para o salão acompanhada de Dona Cida. Ao entrar, demorou alguns segundos para se acostumar com a cena. Ver aquelas esculturas que antes estavam escondidas em um galpão empoeirado, agora expostas para todos, era como ver Antônio ocupando um lugar no mundo que sempre lhe pertenceu, mas que ele nunca reclamou. As pessoas caminhavam devagar entre as mesas, comentando em voz baixa. "Olha os detalhes dessa aqui. Parece que tá viva, né? Dá para sentir a emoção no rosto."
Um senhor que Helena não conhecia se aproximou dela com um crachá pendurado no pescoço. Apresentou-se como professor de artes de uma cidade vizinha. A senhora é a Helena? Sou, ela respondeu, tímida. Eu queria dizer que o trabalho do seu marido é impressionante. Há uma maturidade, uma sensibilidade. Ele estudou em algum lugar? Não, ela murmurou, orgulhosa e triste ao mesmo tempo. Pelo menos não que eu saiba, ele sempre foi autodidata e sempre escondeu isso. É uma pena que só tenhamos conhecido a arte dele agora, o professor comentou. Mas, de certo modo, é bonito também, como se ele estivesse se revelando no tempo dele. Mais tarde, Helena se afastou um pouco da multidão e ficou parada diante de uma escultura em particular, a mulher segurando um envelope, símbolo perfeito do que ela tinha vivido. Ali, diante daquela peça, sentiu algo diferente dentro de si. Não era só saudade, era um tipo de gratidão misturada com uma coragem que ela não reconhecia em si mesma. Ao término da exposição, algumas pessoas perguntaram se as esculturas estavam à venda. Helena hesitou. Aquela arte era uma parte de Antônio que ela queria guardar. Por outro lado, sabia que ele tinha vendido algumas para salvá-la de uma dívida. Talvez vender algumas agora pudesse significar levar seu nome mais longe, permitir que outras pessoas fossem tocadas por aquele talento. Com o tempo, decidiu que manteria algumas peças consigo e algumas permitiria que fossem vendidas, não por ganância, mas por entender que a arte, para existir plenamente, precisava circular, tocar vidas, ir além das paredes de uma casa. Meses passaram. Helena continuou morando na mesma casa, mas algo dentro dela tinha mudado. Ela acordava com um pouco mais de leveza, regava as plantas com um pouco mais de satisfação, passava pela sala e olhava para as fotografias e esculturas com um sorriso que, embora ainda triste, trazia uma ponta de serenidade. As pessoas da cidade passaram a cumprimentá-la com respeito diferente. Não era mais a viúva do Antônio, apenas era Helena, a esposa do artista, a guardiã das esculturas, a mulher que revelou um tesouro escondido. Um dia, enquanto varria a calçada, um carro estranho estacionou do outro lado da rua. Um homem desceu, carregando uma mochila e uma câmera pendurada no pescoço. Olhou ao redor, conferiu um papel nas mãos e se aproximou do portão. Boa tarde, a senhora é a Helena? Sou sim, ela respondeu, curiosa. Meu nome é Lucas, sou fotógrafo e repórter de um jornal da região. Fiquei sabendo da história da exposição, das esculturas do seu marido. Gostaria de conversar com a senhora, se não for incômodo. Acho que há uma matéria muito bonita aí. Helena hesitou por um instante. Ainda não estava completamente acostumada com aquele tipo de atenção, mas se lembrava das palavras de Antônio na carta. Prometa que depois de me ler, você vai viver. Respirou fundo e abriu o portão. Entre, Lucas. Quer um café? Eles se sentaram à mesa da cozinha, a mesma onde Helena tinha aberto o envelope meses antes. Enquanto o café passava, o cheiro familiar invadia o ambiente, e ela percebeu que pela primeira vez em muito tempo, aquele cheiro não vinha apenas com dor, também vinha com lembranças boas, com cenas de conversas, risadas e sonhos compartilhados. Lucas perguntou sobre o casamento, sobre quem era Antônio, sobre como ele começou a esculpir. Helena contou histórias que nem lembrava que lembrava. Da vez em que ele voltou do trabalho com um pedaço de madeira e ficou horas entalhando algo que no fim virou um pequeno passarinho. Da tarde em que a pegou observando uma escultura pela metade e ficou sem graça, como se tivesse sido surpreendido nu. Do dia em que ele trouxe para casa um livro sobre grandes escultores, dizendo que tinha encontrado num sebo por acaso. À medida que falava,
Helena percebia que a dor ainda estava ali, mas não era mais uma ferida aberta, era uma cicatriz. E cicatrizes, embora marquem, também provam que houve cura. Depois de registrar algumas fotos das esculturas e da casa, Lucas se levantou. Dona Helena, agradeço demais por me receber. Tenho certeza de que muita gente vai se emocionar com essa história. Ela me acompanhou até o portão. Ele entregou um cartão com o número de telefone e o nome do jornal. Se a senhora quiser, posso mandar o jornal quando a matéria sair. Eu gostaria, ela sorriu. Enquanto ele se afastava, Helena ficou por um momento encostada no portão, olhando a rua simples, as crianças brincando, o vizinho consertando a moto. Tudo parecia igual, mas ela sabia que nada era mais igual dentro dela. Naquela noite, antes de dormir, pegou pela última vez a primeira carta de Antônio. Leu cada palavra com calma, como se fizesse uma despedida daquele pedaço de papel, não dele. Ao terminar, beijou o canto da página e disse em voz baixa: Eu prometo, Antônio, eu prometo que vou viver. Já comecei, na verdade. Guardou a carta numa caixa, junto com alguns bilhetes antigos, e a colocou com cuidado no alto do guarda-roupa. Não porque quisesse esconder, mas porque sabia que não precisava mais lê-la todos os dias para sentir a presença dele. Agora, ele estava em cada escultura, em cada canto da casa, no jeito como o vento passava pelas folhas da goiabeira no quintal. Certo dia, Marta, a irmã, veio visitar. Entrou olhando em volta, reparando nas esculturas. Então é verdade, disse, impressionada. Ele era artista mesmo. Era, com brilho nos olhos. E eu demorei para descobrir isso. Acho que a gente nunca conhece uma pessoa por inteiro, né? Sempre tem alguma parte que fica guardada. Marta olhou com carinho. E você tem guardado o que, Helena? Ela pensou por um instante, depois sorriu. Talvez eu mesma, mas estou começando a me conhecer agora. As duas riram e, pela primeira vez em muito tempo, a risada de Helena soou leve, sem aquele peso de culpa que costumava carregar quando sentia alegria. No fundo, sabia que cumprir o pedido de Antônio não significava substituí-lo, apagar o passado ou fingir que não doeu. Significava honrar o que viveram, permitindo que isso a impulsionasse adiante, em vez de aprisioná-la. O tempo continuou passando. A matéria no jornal saiu, emocionando muita gente. Outras pequenas exposições foram organizadas em cidades vizinhas. As esculturas viajaram, tocaram pessoas, arrancaram lágrimas e sorrisos. Em todas as matérias, o nome de Antônio vinha acompanhado do nome dela. A viúva que revelou o artista oculto. Helena, guardiã dos caminhos de Antônio. Cada título mostrava que a história deles tinha se transformado numa narrativa maior, que alcançava outros corações. Às vezes, à noite, sentada na varanda, Helena pegava uma das pequenas esculturas que mantinha ali, uma figura de mãos dadas, e ficava olhando o céu. Não falava nada em voz alta, mas por dentro agradecia. Agradecia pela vida que teve com ele, pelas cartas, pelos bilhetes, pelos segredos revelados, pelo envelope que a feriu e curou ao mesmo tempo, pela coragem de continuar. E em silêncio, tinha a nítida sensação de que onde quer que Antônio estivesse, ele sorria também. Não o sorriso tímido de antes, mas um sorriso completo, de quem finalmente tinha sido visto, reconhecido, amado pelo que era em toda a sua profundidade. A vida, pensava ela, tinha caminhos tortos, difíceis, às vezes cruéis, mas também tinha bilhetes escondidos, esculturas secretas, cartas deixadas em gavetas que só se abriam no tempo certo. Às vezes o destino parecia tirar tudo para depois devolver de outro jeito. E foi assim que Helena, a viúva que encontrou um bilhete do marido antes de morrer, entendeu que o que estava escrito ali não tinha mudado apenas suas contas, sua casa ou sua rotina.
tinha mudado tudo por dentro. Tinha lhe dado permissão para continuar viva. Porque o amor verdadeiro, ela percebeu, não acaba com a morte. Ele continua, se transforma e muitas vezes encontra um jeito de mudar o destino de quem fica.